Pronto, tá pegando aqui. Obrigado. De x igual a quê? Cosseno de quem? De x menos 2 a terceira, né? X menos 2 a terceira. Terceira. Sobre quem? Sobre x menos 3 ao quadrado. Tudo isso elevado ao cubo. Tá? Entendido? Então, quem é a derivada aqui? Primeiro, para você obter essa derivada, minha filha tá ligada, tá? Primeiro você precisa fazer a interpretação correta, né, da função. Aqui é o que? É o quê? Aqui é o cosseno de quem? Do cubo dessa expressão. Né? É o cosseno do cubo dessa expressão. Então eu tenho a composição de três funções. O cosseno composto com o cubo dessa função racional. Então a regra da cadeia começa pela derivada de quem? Do cosseno, a mais externa, que eu digo mais externa. Então, filho, qual é a derivada do cosseno? Menos o seno. Menos o seno aonde? No cubo. No cubo de tudo isso. Então, menos o seno de quem? Aí fica x menos 2 a terceira sobre x menos 3 a quarta. Tá certo? Elevado ao cubo. E quando você for derivar, não olhe para cá, olhe para cá. Na hora de derivar, você tem que olhar para essa função. Aqui é a resposta. Você não está derivando a resposta, senão você vai acabar derivando a resposta. Aí você erra tudo. Tá? Você olha para cá, você está derivando isso aqui. Aí você derivou o cosseno, pegou a derivada do cosseno no cubo. Agora você vai derivar o quê? O cubo. Na hora de derivar, olhe para cá. Qual é a derivada do cubo? Qual é? 3 vezes o quê? X menos 2 a terceira sobre o quê? X menos 3 ao quadrado. Isso aqui o quê? Ao quadrado. Então você derivou, tá aqui, a derivada do cosseno no cubo, vezes o quê? A derivada do cubo, agora vezes o quê? A derivada dessa expressão. Aí essa expressão que é a função mais interna é um quociente. A regra a ser aplicada é a regra do quociente. Vezes. Aí olhe para cá, o que é que você está derivando agora? Está derivando isso aqui. Então é a derivada do numerador, que é quanto? 3 vezes x menos 2 ao quadrado, vezes a derivada de x menos 2 em relação a x, que é 1. Derivada do numerador vezes o denominador. Menos, aí repete o numerador, que é quanto? X menos 2, a terceira. Eu estou olhando para cá, eu não olho para a resposta, porque se eu for olhar para a resposta, eu vou acabar derivando a resposta. Você se confunde e acaba derivando a resposta. Então, vezes o quê? A derivada de x menos 3 ao quadrado, que dá 2 vezes x menos 3, vezes a derivada de x menos 3 em relação a x, que é 1. Dividido por quem? Pelo quadrado do denominador, que você pode colocar como x menos 3 a quarta. Então aí, acabou. Acabou. É isso só. Somente isso. Entendido? Entendido isso? Diga. Hã? Quadrado do denominador. Qual é o denominador? Quem é o denominador aqui? Ao quadrado. Então, é isso que está. Tá? Entendido? Bem, pessoal.
Essas coisas que eu vou escrever aqui, ó, x2 menos 3x igual a 0, x à quarta menos 2x2 mais 1 igual a 0, tá? U à quinta mais seno de U igual a 2, tá bom? Seno ao quadrado de x mais x sobre 2 igual a 1. Isso são equações em uma variável. Uma equação, já falei, o que é uma equação? É uma pergunta matemática, tá? Aqui está sendo feita a seguinte pergunta: qual é o conjunto formado por cada número real x, tal que o seu quadrado menos o seu triplo é 0? Você sabe responder essa pergunta. Aqui, qual é a pergunta? Qual é o conjunto formado por cada número real x, tal que x à quarta, menos o dobro do quadrado de x, mais 1 é igual a 0? Aqui, qual é a pergunta? Qual é o conjunto formado por cada número real u, tal que a quinta potência de u mais o seno de u é 2? Já é uma equação mais complicada, tá? Aqui é outra pergunta. Qual é o conjunto formado por cada número real x, tal que o quadrado do seu seno mais a sua metade é 1? Então são equações, e todas as equações em quê? Em uma variável real. Mas você pode ter equações em duas variáveis, como aqui, ó. Aqui novamente, é uma pergunta. A pergunta feita aqui é: qual é o conjunto formado por cada par ordenado xy, tal que o quadrado de x mais o quadrado de y é 4? Só que aqui é uma equação em duas variáveis. Entendido? Aqui, x ao quadrado mais 2y2, tá bom? X ao quadrado, x2 mais 2y2 menos 5 igual a 0. É outra pergunta. Qual é a pergunta? Qual é o conjunto formado por cada número real x, por cada par ordenado xy, tal que x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos 5 é 0. Olha a outra pergunta. X à quinta mais 2y2 mais seno de x vezes y igual a 3. Qual é a pergunta aqui? Qual é o conjunto formado por cada par ordenado xy, tal que x à quinta mais 2 vezes o quadrado de y mais o seno do produto de x por y é 3. Tá? Então são todas equações. E cada equação dessa, vamos botar mais um aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Raiz cúbica de x2 mais raiz cúbica de y2 igual a 1. Outra pergunta. Tá certo? Se quiser, você pode até brincar aqui e mudar. Tá. Variável. O 2 mais o 2. Aqui qual é a pergunta? Qual é o conjunto formado por cada número, por cada par ordenado UV, tal que a raiz cúbica de U ao quadrado mais raiz cúbica de V ao quadrado é igual a 1. Então eu tenho equações, isso aqui são exemplos de equações. Aqui são equações em o quê? Uma variável. Enquanto aqui são o quê? São equações em que? Em duas
variáveis. Né? Tem equação na quantidade de variáveis que você quiser. Tá? Equação no Rn, esse aqui é a equação no R2, vamos dizer assim. Então você tem aqui uma equação em duas variáveis. Uma equação em três variáveis é algo como isso, ó. x2 mais y2 mais 3z2 igual a 1. Equação em três variáveis. Mas eu vou me ater à equação em uma e em duas variáveis. Bem, assim como toda equação em uma variável é escrita como o valor inverso de uma função, ou seja, por exemplo, você pega essa equação aqui, ó, tá? Essa equação aqui, ó, u à quinta, tá aqui essa. X à quarta, bom, essa equação, x à quarta, menos 2x2, mais 1 igual a zero, ela equivale a quê? Equivale à equação f de x igual a zero, onde você tem f de x dada por quê? Dada por quê? Por x à quarta, menos 2x2, mais 1. Todos compreendem isso que eu coloquei? Essa equação ela pode ser escrita dessa forma. Quer dizer, é a imagem inversa do valor da função f. Aqui eu estou perguntando o seguinte, qual é o conjunto formado por cada x real, tal que f de x é zero. É a mesma pergunta, desde que f de x seja isso aqui. Tá? Como essa equação aqui, ó, seno ao quadrado em x mais x sobre 2 igual a 1. Equivale à seguinte equação. Equivale à equação o quê? Gx igual a zero, onde, me diga, quem é g de x? Para que esta equação seja equivalente a essa. É o quê? Seno o quê? Seno ao quadrado de x, mais x sobre 2, menos 1. Entendido? Tá? Onde as funções, toda equação em uma variável é um negócio desse tipo. F de x igual a zero, onde a f é a função de uma variável. Diga. Eu consegui entender as equações, mas agora como é que eu faço para poder melhorar a leitura das expressões matemáticas? Como é, cara? Como é que eu posso dizer? Eu entender o significado da expressão. Certo. É isso que eu estou dizendo. Eu entender que eu preciso de um parâmetro ordenado pertencente a um certo conjunto que satisfaz a equação. Certo. É isso que eu estou entendendo. Como é que eu posso melhorar a leitura da expressão? Vamos, deixa eu continuar, para você ver. Agora, toda equação, por exemplo, uma função, o que é uma função? É uma lei de formação de pares, tá? É uma lei de associação, é uma relação do conjunto A no conjunto B, que associa cada elemento do conjunto A a um único elemento do conjunto B. Associa cada elemento do conjunto A a um único elemento do conjunto B. Isso é uma função. Nós nos detemos, durante boa parte do curso, as funções de variável real e de valor real. Só que, me diz, uma função, o domínio pode ser qualquer. Inclusive, o domínio pode ser um subconjunto do R2. Ou seja, o domínio de uma função pode ser um subconjunto de pares ordenados. Como aqui, ó. Tá? Isso aqui, ó. Quando eu escrevo isso aqui, ó, f de xy igual a x2 mais y2, aqui eu tenho uma função em duas variáveis. Não, aqui não é uma função de uma variável, é uma função de duas variáveis. Essa função, mais precisamente, eu só escrever aqui. Mais precisamente, tá? Você tem aqui uma função
F grande, que vai do R2 em R. Tá? O R2, para a gente, quem é o R2? É o conjunto formado por cada par ordenado XY, tal que X é real e Y é real. Ou seja, o R2 quem é? É o R, cartesiano R. Então você tem uma função como essa daqui, ó. F de XY igual a X2 mais 2Y2. Ó, isso é uma função que associa a cada par de números reais um único número real. Veja se você entendeu. Quem é a imagem do número menos 1, 3? Quem é? Veja se você entendeu a lei de formação. Está aqui a lei de formação. Quem é a imagem do menos 1, 3? Primeira coordenada do par ao quadrado, mais o quê? 3 ao quadrado, não. Corrigindo. 2 vezes 3 ao quadrado. Quanto é que dá isso? 19. Tá certo? Quem é a imagem, por exemplo, de raiz de 2, raiz de 3? Quem é? Raiz de 2, raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais o quê? 2 vezes raiz de 3 ao quadrado. Que dá quanto? Dá 2. 2 vezes 3, 6, né? Mais 2, 8. E assim por diante. Entendido? Entendido? Tá? Outro exemplo. Você pega a função g de xy igual a 1 sobre x menos 2y. Por exemplo, isso aqui é uma função. Função em duas variáveis. Quem é g de 1, 0? Quem é? Quem é g de 1, 0? É 1 sobre quem? Sobre 1 menos 2 vezes 0. Dá quanto? 1. Quem é g de 3, 3? Quem é g de 3, 3? Quem é? É 1 sobre 3 menos 2 vezes 3. Que dá quanto? Menos 1 terço. Menos 1 terço. Quem é G? Olha, preste atenção. Quem é a imagem de 2, 1? Quem é? Quem é a imagem de 2, 1? Determinação, não. Determinação, a palavra indeterminação, ela existe no contexto de limite. Isso aqui é indefinido. Eu não posso calcular G de 2, 1, porque vai ficar 1 sobre 0. Aí a mesma coisa, quando você apresenta uma função, mesmo que de duas variáveis, tá? Mostrando só a lei de formação, o domínio é o maior subconjunto de R2 para o qual a lei de formação faz sentido. Então me diga uma coisa, quem é o domínio da função G grande? Quem é? É o conjunto formado por cada par ordenado XY de R2, tá o quê? Qual é a restrição aqui? Qual é, para fazer sentido? Hã? O quê? Fale alto. X menos 2Y tem que ser o quê? Diferente de 0. E assim por diante. E é um fato a observar que toda equação, assim como no caso de uma equação em uma variável, olha aqui, me presta atenção, rapaz, se liga no trabalho. Assim como no caso de que cada equação em uma variável pode ser escrita da forma f de x igual a 0, onde f é uma função de uma variável real, cada equação em duas variáveis também pode ser escrita dessa forma. Só que a função é uma função de quê? De duas variáveis reais. Tá? Ou seja, vou apagar aqui. Se eu tiver errado, vocês corrigem. Tá? Ou seja, essa é a primeira equação que eu coloquei, ó. x2 mais que
mais y2 igual a 4. Ela pode ser escrita como sendo o quê? F de xy igual a 0